Olá, boa noite. Boa noite para você, seja bem-vindo ao Rede TV News. O Brasil está fora da Copa do Mundo. A seleção entrou em campo e perdeu nos pênaltis para a Croácia. Veja agora os outros destaques desta edição. Presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva anuncia os primeiros 5 ministros que vão integrar futuro governo. Fernando Haddad foi confirmado na Fazenda. Bolsonaro quebra o silêncio de quase 40 dias e discursa para apoiadores no jardim do Palácio da Alvorada, em Brasília. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva anunciou os primeiros nomes que vão compor o governo. Já foram definidos os titulares de 5 ministérios. Anúncio sem surpresas. O primeiro nome foi do ex-ministro da Educação, Fernando Haddad. Ele vai comandar o Ministério da Fazenda. A pasta será recriada com a divisão do atual Ministério da Economia. Outra confirmação foi a do senador eleito Flávio Dino, agora futuro ministro da Justiça. Rui Costa, ex-governador da Bahia, fica na Casa Civil. E José Múcio, cogitado para assumir a defesa, foi confirmado na pasta. O embaixador Mauro Vieira assume o Ministério das Relações Exteriores. Ele não participou da coletiva porque está no Catar para a Copa do Mundo. Vai ter outros ministérios e vocês vão ver que nós vamos colocar, muita gente para participar. Vai ter mulher, vai ter homem, vai ter negros, vai ter índios, ou seja, nós vamos tentar montar um governo que seja a cara da sociedade brasileira na sua total plenitude. A ideia de recriar o Ministério da Segurança Pública foi mantida, mas, segundo o novo governo, antes será necessário reorganizar a casa, a começar por mudanças na Polícia Federal. O nome do delegado Andrei Rodrigues foi confirmado para assumir o comando da instituição. Nós levamos em conta, sobretudo, a necessidade de restauração da plena autoridade e da legalidade nas polícias. Também a experiência profissional comprovada, inclusive na Amazônia brasileira, uma vez que o delegado Andrei exerceu as suas funções na Amazônia brasileira, que é uma área estratégica para esse governo e, portanto, para a segurança pública. Nós não queremos que policiais fiquem dando shows, nas investigações antes de investigar. Nós queremos que as pessoas tratem com seriedade as investigações. Nós sabemos quanta gente se meteu na política de forma desnecessária. Durante a coletiva, Lula se referiu à emenda de relator. Na quarta-feira da semana que vem, o Supremo Tribunal Federal vai julgar a constitucionalidade do chamado orçamento secreto. O presidente eleito admitiu ser a favor, mas desde que haja transparência no processo. A emenda de deputado é uma coisa importante. O que não precisa é ser secreta. A emenda do deputado, ela pode ser uma emenda muito importante se ela estiver acoplada ao orçamento do governo e às obras preferenciais do governo. E quem decide liberar a emenda, na verdade, é o Poder Executivo. E vamos conhecer agora o perfil dos primeiros 5 ministros do governo Lula. Fernando Haddad, anunciado para o Ministério da Fazenda, nasceu na capital paulista. É formado em Direito, mestre em Economia e doutor em Filosofia. Iniciou a vida pública como chefe de gabinete da Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico em 2001. Foi nomeado assessor especial do Ministério do Orçamento, Planejamento e Gestão em 2003. No ano seguinte, migrou para o Ministério da Educação como secretário executivo. Em 2005, assumiu a pasta. Ficou no cargo até 2012, quando disputou e venceu a eleição para prefeito de São Paulo. Em 2018, se candidatou à presidência da República e perdeu para Jair Bolsonaro. Nas eleições deste ano, tentou a candidatura ao governo de São Paulo, mas perdeu para Tarcísio de Freitas. Para a defesa, o presidente Lula indicou José Múcio Monteiro. O engenheiro civil nasceu em Recife e começou na política em 1976 como vice-prefeito de Rio Formoso. Em 82, Múcio se tornou prefeito da cidade pernambucana. Em 1991, tomou posse como deputado federal e permaneceu no Congresso até 2007, quando foi nomeado ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais do governo Lula. Em 2009, assumiu o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União. Múcio se aposentou no TCU há 2 anos. O governador da Bahia, Rui Costa dos Santos, vai assumir o cargo de chefe da Casa Civil. Formado em economia, Rui Costa foi vereador de Salvador em 2004.
Em 2007, foi convidado para assumir a Secretaria de Relações Institucionais da Bahia. Tomou posse como deputado federal em 2011, mas se licenciou do cargo para assumir a Secretaria da Casa Civil da Bahia. Tornou-se governador baiano em 2014. O mandato dele termina no fim do mês. Flávio Dino de Castro e Costa foi o escolhido para o Ministério da Justiça. Natural de São Luís do Maranhão, atuou por 12 anos como juiz federal. Foi presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil e assessor da presidência no STF. Se tornou deputado federal em 2007 e assumiu o governo do Maranhão em 2014, sendo reeleito em 2018. Nas últimas eleições, Flávio Dino foi eleito senador pelo estado. O último nome é de Mauro Luiz Lecker Vieira para o Ministério das Relações Exteriores. Diplomata de carreira, Vieira já foi titular da pasta em 2015. No ano seguinte, foi indicado para assumir o cargo de embaixador do Brasil na Organização das Nações Unidas e permaneceu até 2020, quando foi designado pelo presidente Jair Bolsonaro para o cargo de embaixador do Brasil na Croácia. E o anúncio dos ministros para o novo governo é o tema de hoje do Rodada de Opinião. O anúncio dos novos ministros não teve surpresas e por isso vale a pena prestar atenção a algumas mensagens do presidente eleito Lula. Primeira, militar não tem que fazer política e sim se dedicar à missão de zelar pela segurança do território e da soberania nacional. E polícia é carreira de Estado, não tem que dar espetáculo e nem fazer campanha eleitoral. Segunda, emenda parlamentar é instrumento legítimo, mas com transparência, negociação e controle do orçamento pelo Executivo. Terceira, para os ministros, se quiserem mais dinheiro, ajudem a economia a crescer. E para Fernando Haddad, fale com o mercado, mas fale também com a população mais vulnerável. Quarta, para a imprensa, haverá cordialidade no tratamento aos jornalistas. E quinta, a PEC da transição não faz parte do governo Lula. Ela serve, nas palavras do presidente eleito, para resolver os problemas do orçamento enviado pelo governo Bolsonaro. 40 dias depois das eleições e Lula divulgou os primeiros nomes do seu ministério e fez isso horas antes do jogo decisivo do Brasil na Copa. Talvez para não ter reações negativas do mercado. A escolha, por exemplo, de Fernando Haddad para a Fazenda. Haddad não deu certo na política, foi rejeitado nas urnas 3 vezes. Numa delas, inclusive, em 2018, não escondeu que era um despachante de Lula. E vai ser esse o seu papel no ministério. A opção de Rui Costa para a Casa Civil deixa claro que o discurso de frente ampla acabou no dia das eleições. É o PT quem vai comandar o núcleo duro e dar as cartas no governo. Já José Múcio Monteiro, ex-ministro do TCU, na defesa, parece ser o ponto positivo nessa lista. Múcio foi deputado por muitos anos, é experiente, tem perfil conciliador, além de bom trânsito com militares. Mas, em resumo, é um governo que começa mal. O ex-deputado federal Roberto Jefferson se tornou réu por tentativa de homicídio no ataque a policiais federais que cumpriam mandado de prisão contra ele. Na ocasião, Roberto Jefferson recebeu os agentes com granadas e tiros de fuzil. O ex-deputado responde por 4 tentativas de homicídio, crime de resistência qualificada, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e posse de granadas adulteradas. Nós tentamos ouvir a defesa de Roberto Jefferson, que não respondeu. Voltamos a falar de Copa do Mundo, da derrota, infelizmente, hoje do Brasil, né? Diante da Croácia. E vamos saber aqui com o Fernando Fontana, né? O que acontece, o Tite continua, né, Amanda? Ô, Augusto, eu tinha prometido aos nossos telespectadores, se o Brasil ganhasse, eu fosse fazer a dança, eu iria fazer a dança do pombo. Eu já tinha treinado e arrasar. Vocês vão, portanto, perder essa cena. Não sei se isso é boa ou má notícia. Não acredito. Mas talvez haja uma vantagem. É uma boa notícia. Talvez haja uma vantagem nesse luto pelo qual o Brasil passa. Pelo fato de estarmos fora da Copa, Fefon. Exatamente, Amanda, infelizmente, né? E acaba o ciclo Tite na seleção, né? Foram 6 anos de Tite na seleção brasileira e ele, depois do jogo, chegou a dizer que não fica mais na seleção. Já tinha avisado isso antes, mas agora reiterou. O técnico Tite, que passa o final de ano, Natal e Ano Novo com a família lá no Rio Grande do Sul e depois ele vai ter 6 meses fora do futebol, um período sabático
do técnico Tite, ele já conversou isso com o empresário dele, o Gilmar Veloz, para depois ver o que ele vai fazer no futuro. Ele deseja assumir uma equipe na Europa. É o sonho do técnico Tite, ele quer fazer isso. Muitos diziam que ele poderia assumir o Corinthians, o Fernando Lázaro, que foi auxiliar do Tite na seleção brasileira, virou o técnico do Corinthians agora e que depois da Copa do Mundo ele iria para o Corinthians, mas essas informações foram negadas até pelo Gilmar Veloz e pelo técnico Tite. Vamos mostrar tudo o que aconteceu lá no Catar. O Marcelo Oliveira está lá com a gente para trazer mais informações, acompanhou de perto os torcedores da seleção brasileira, a frustração, a eliminação do Brasil. E aí, Marcelo, não deu não, hein? O pessoal vai voltar para casa. Boa noite. Boa noite, Fernando Fontana. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Rede TV News. Pois é, não deu para o Brasil mais uma vez derrotado por uma seleção europeia em uma quarta de final de Copa do Mundo. Eu deixei o estádio Education City agora há pouco, vim para o centro de Doha, Souakaki, que é o centro histórico e comercial da cidade. E antes de falar sobre a coletiva que o técnico Tite deu ainda no estádio, logo após a partida, eu queria dar um depoimento pessoal sobre este lugar aqui, porque é impressionante a diferença que a gente vê em relação aos primeiros dias de Copa do Mundo, como está vazio, né? São poucas seleções ainda presentes aqui no Catar, então menos torcedores também, mas é muito notável isso. Lá no estádio, o técnico Tite, ele confirmou que deixa a seleção brasileira depois de 81 partidas, vestindo aí a camisa canarinho. E ele também justificou, né, de não ter colocado o Neymar para bater logo o primeiro pênalti. Ele disse que um jogador de ponta, um jogador do nível do Neymar, é quem deve escolher. Então, fica aí a palavra do técnico Tite. O que a gente viu lá dentro do estádio não foi o mesmo futebol que nós vimos no jogo das oitavas contra a Coreia do Sul. Uma decepção vivida também aqui em Nova York, como neste bar no coração do Brooklyn, que recebeu torcedores da Canarinho que lamentaram a cada chance de gol perdida e vibraram com o gol de Neymar com gritos e festa. Parecia que a classificação já estava garantida, até que veio o gol da Croácia e o silêncio voltou às mesas. Essa torcedora de Fortaleza não conteve as lágrimas. Eu tô tremendo, mas também nos últimos 20 anos a gente tenta ganhar a Copa, então é muita decepção saber que a gente vai perder agora e não vai conseguir ganhar. Luciana Rosa, de Nova York, para o Rede TV News. Obrigado, Luciana. Olha, Neymar acabou de dar uma entrevista e não garantiu presença na próxima Copa do Mundo. Ele falou o seguinte: eu não posso dizer que eu não vou estar, mas eu não garanto 100% de presença. Vou ver o que fazer da minha vida para decidir no futuro. Lembrando que o Neymar tem 30 anos, na próxima Copa do Mundo ele estaria com 34 anos e o Neymar discutiu com o ex-empresário dele também nas redes sociais, que criticou o Tite. E aí ele disse que o Wagner Ribeiro realmente está falando muita bobagem e o Neymar criou uma polêmica, vamos dizer assim, logo depois dessa eliminação do Brasil. Espero que o Neymar continue, porque o Neymar realmente tem um bom futebol e vai fazer muita falta se o Neymar realmente não continuar. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações da Copa do Mundo. Quero saber tudo sobre a Argentina daqui a pouco. A gente vai falar. Tem isso também. E olha, em São Paulo, o Rede TV News acompanhou o jogo da seleção na Sociedade Croata, na zona leste da cidade. O clima foi de festa e confraternização, com muita comida e bebida. Muita gente lá estava com o coração dividido, torcendo para os dois times. Veja na reportagem de Estela Freitas. Horário do almoço, churrasquinho brasileiro e especialidades croatas também. Para essa galera aí não tem essa só de verde, amarelo ou vermelho e branco. O salão hoje ficou colorido. A torcida aqui mistura croatas e brasileiros descendentes de croatas. A cada lance, independentemente da seleção, todos vibram, porque para eles o coração fica dividido. E lá se foram o primeiro e o segundo tempo. Tava difícil sair gol, mas esse meio brasileiro, meio croata, torcendo para os dois lados, tinha uma certeza. Torcendo pelo empate, tá dando certo. Não importa quem ganhar. Alguém tem que ganhar. Mas o meu time vence de qualquer jeito, né? E foi na prorrogação que veio o primeiro gol, Brasil.
Outro gol, agora da Croácia, deixou tudo igual. Mas a definição mesmo ficou para os pênaltis. Nessa hora, o coração dividido já começou a tomar partido. Olha, eu acho que vai dar Croácia nos pênaltis. Fim de jogo, vitória croata. O Brasil tinha um time mais forte, um time mais jovem, mas a perseverança, a luta, o sangue, isso a camisa pesa na hora do jogo. Dona Margarida comemorou em croata mesmo. Živela Hrvatska! Já para o Brasil, nessa Copa, acabou o sonho do Hexa. Bom, alguém tem que comemorar, né? No Rio de Janeiro, ponto facultativo e bares cheios, pela última vez nessa Copa com o Jogo do Brasil. Bares decorados, televisão para todos os lados. Dia de jogo é isso aí. Até as bebidas ganham cores. Detalhes que fazem toda a diferença. Hoje é tudo verde e amarelo. E o recado já na entrada é um pedido de vitória. Eu vou de 2-1 pro Brasil. Só que nem todo mundo tem folga, né? Enquanto a galera se diverte, a gente rala pra caramba, mas a gente não deixa de torcer. E torcer é mesmo engraçado, mas numa coisa todos concordam, tudo é verde e amarelo. Os gritos na hora do ataque ou ameaça do adversário são uma forma de extravasar. Cada um tem um ritual diferente. Vale acessório bem brasileiro, vale até o Romeu como mascote para dar sorte. Mas nada se compara ao nervosismo do Maicon. E a perna não para? Não para nunca, não para nunca. A ansiedade, né? A flor da pele. Existem os que acreditam agarrados à taça e os que vieram só para tirar uma selfie. Foi sofrido. Lances de deixar o coração a mil. E o grito de gol só saiu na prorrogação. Mas a alegria durou pouco. Tudo igual, pênaltis. Mais sofrimento, nervosismo e a tristeza com as cobranças perdidas. Eu esperava que eu não fosse trabalhar na terça-feira, mas infelizmente não aconteceu. Bola pra frente, até a próxima Copa. E é isso, tô triste. No Recife, os torcedores acompanharam o jogo no polo da Copa e não desanimaram. Os torcedores formaram um verdadeiro tapete verde e amarelo para acompanhar o jogo. Minutos antes do duelo começar, lá estava seu Severino todo enfeitado, uma cruz na mão e Nossa Senhora da Conceição na outra. Vamos seguir a vida, seguir a nossa rotina, que Deus sabe o que é que faz. Obrigado por você. A Santa até deu uma forcinha, mas não teve jeito. O sonho do Hexa foi mais uma vez adiado. O Brasil não avançou para a semifinal, mas de algum jeito o clima de festa continuou por aqui. No palco do Polo da Copa, que agora vai ser desmontado, os músicos foram de samba para espantar a tristeza. Tudo para levantar o moral dos recifenses. Bora ver se no próximo a gente leva. Vamos agora ao sorteio da Caixa, voltamos já. O presidente Jair Bolsonaro quebrou o silêncio e falou com apoiadores no Palácio da Alvorada. Logo após o jogo da seleção, Bolsonaro saiu a pé da residência oficial e acenou para apoiadores e ouviu reivindicações. O senhor é um governante com a justiça. Quem decide o meu futuro, para onde eu vou, são vocês. Quem decide para onde vai as Forças Armadas são vocês. Quem decide para onde vai a Câmara e o Senado são vocês também. Não é eu autorizo, não. É o que eu posso fazer pela minha pátria. Não é jogar responsabilidade para uma pessoa. Eu sou exatamente igual a cada um de vocês que está aqui. Nunca vi no mundo o povo ir à rua para um presidente ficar. Eu só vi, ao longo de 67 anos, o povo ir às ruas para tirar presidente. Nunca vi para ficar. O Rede TV News faz uma rápida pausa e volta já. Neste domingo, os amantes do automobilismo poderão acompanhar aqui na tela da Rede TV a prova da Copa HB20. E no mesmo dia tem ainda a última e decisiva etapa da Stock Car Series. Hoje, os pilotos saíram da pista por uma causa nobre.
É o Felipe Massa batendo uma bolinha, isso mesmo. O piloto da Stock Car tirou o macacão e entrou em campo. Por todos os pilotos, né, para jogarem juntos, sem dúvida muito divertido para quem está do lado de fora. Esses pilotos trocaram as pistas e os carros pela bola e pelo campo de futebol. Mas não foi à toa, não. Essa partida tem uma causa muito nobre. A ação da Stock Car, que visa ajudar crianças amparadas por instituições beneficentes da capital paulista, rendeu presentes e sorrisos. Em campo, tudo foi uma grande festa. Já na pista, a promessa é de emoção entre o primeiro e o segundo colocado do ranking da Stock Car Series. Vitor Batista chega para a última etapa da categoria, que acontecerá domingo no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, como líder do ranking geral e favorito ao título. Cheguei na liderança, a gente trocou a liderança ali durante o campeonato várias vezes, eu, o Zezinho e o Leist, e agora os três estão disputando o campeonato, ainda com chance. Eu estou 8 pontos na frente do Zezinho, 21 na frente do Leist. Zezinho Mugiati tem 19 anos, mesmo com 8 pontos atrás, já avisou. A briga pelo título ainda está viva. Tem tudo para a gente sair daqui com o título, vai ser muito importante para minha carreira, para quem sabe no que vem estar na categoria Pro Series. Cheguei agora aqui em São Paulo para tentar virar o jogo em cima dele e sair aqui com o título. Essa disputa acirrada pelo título da Stock Car Series, categoria de acesso ao principal, você confere na tela da Rede TV. Domingo às 9h30 da noite, mas antes, o amante da velocidade acompanha às 5 da tarde todas as emoções da Copa HB20, também aqui na Rede TV. O domingo está veloz e imperdível. O Rede TV News volta já já. Vamos falar de Argentina, Augusto. Isso aí, Amanda. Até já. Belo Horizonte é conhecida como a capital dos botecos. Por lá, bares e restaurantes receberam milhares de torcedores. Mas a eliminação do Brasil nos pênaltis estragou a festa. Em BH é assim o ano todo, barzinhos lotados, mesas e cadeiras na calçada e muita curtição. Mas hoje o movimento começou bem antes da bola rolar para Brasil e Croácia. Tem que ser no boteco, né? BH e boteco é sinônimo. Cerveja, boteco, calçada e é isso aí. A torcida pela seleção reuniu amigos, famílias e turistas. O Flávio e o Gilmar vieram da Bahia. Bacana demais, bem familiar o ambiente, show de bola. Para agradar os clientes e deixar todo mundo no clima da Copa, os botecos e restaurantes investiram em decoração, contrataram mais funcionários e capricharam nos pratos e nos famosos tira-gosto. A comida maravilhosa, a bebida tá ótima, tudo perfeito. E no meio de tanta gente comendo e bebendo, os garçons precisaram de muito jogo de cintura para torcer pela seleção sem prejudicar o atendimento. Sempre a gente tenta dar uma olhadinha. Mas é difícil. Antes do jogo, o otimismo dava de goleada. Vai ter gol do Vini Júnior e do Richarlison. Quanto? 2-1. Mas a eliminação nas quartas de final deixou os brasileiros assim, de cabeça baixa. O torcedor veio para os barzinhos antes do meio-dia, torceu muito, mas o sentimento agora é de frustração. O sonho do Hexa foi adiado mais uma vez. Achei que a gente ia para o final da Copa do Mundo ganhar o Hexa, cadê? Não conseguimos. O Brasil está fora da Copa, mas nossos irmãos argentinos avançaram, estão na semifinal. Mas tiveram o mesmo sufoco que a gente, viu, Amanda? Rede TV News fica por aqui. Até amanhã, uma ótima noite. Amanhã, 9h30 da noite. Boa noite para você.